Bom dia, hoje são 11 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas orações aí. Temos não há porquê, o porquê aí junto e com acento circunflexo, não há porquê, ou não há porquê. O porquê aí, separado e sem acento. Qual das duas orações aí está correta, hein? Resposta: apenas a oração abaixo. Não há porquê. Esse porquê aí, separado e sem acento. Então, a única correta aí é a oração abaixo. Não há porquê. Porquê separado e sem acento. Estou aqui com a revista Isto É, semana passada, revista Isto É, do dia 5 de agosto de 2020, número 2638, revista Isto É, circulação semanal. Na página 46 aqui, uma matéria com mais um erro de língua portuguesa. Uma matéria com mais um erro de língua portuguesa. A matéria aqui é sobre a aeronave aí, aeronave espacial. Aqui está, aeronave espacial. Este cidadão aqui, ó, mais alto aí, ele se chama Richard Branson, bilionário ele aí. Richard Branson, aqui está. Ele está construindo aí uma nave espacial para levar pessoas aí ao espaço, com pouca duração, apenas um passeio. Então ele está aí construindo uma aeronave. Muito bem, aqui na matéria, com o título O Espaço ao Seu Alcance, aqui abaixo, mais um erro de língua portuguesa. É justamente esse erro aqui que eu transcrevi aí no título desse vídeo, naquelas duas orações. Não há porquê. Então vou aproximar de você aí o trecho contendo o erro de língua portuguesa e vamos analisá-lo. Veja aí. Está escrito assim: em tempos de selfies, não há porquê, olha aí o porquê junto e com acento. Não há porquê se preocupar em levar o celular. Então aí você vê o porquê junto e com acento. E aí está o erro de língua portuguesa. Aí não é porquê junto e com acento. Aí é o porquê separado e sem acento. Então, em tempos de selfies, não há porquê, seria aí o correto porquê separado e sem acento. E aí está o porquê acentuado. E aqui está o erro de língua portuguesa. Então, vamos ver isso aí numa relação que eu fiz. Veja aí. Gente, é o seguinte, ó, eu já falei sobre isso em outro vídeo, sobre o porquê. O porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento, o porquê junto com acento, o porquê junto sem acento. Já mostrei isso em vídeo. Mas aqui é bom que a gente renova aqui a matéria, não é? Com mais um erro aí na revista. Então isso aqui é simples. Vou aqui falar sobre exemplos. Então veja, na letra A temos assim: por que o Flamengo perdeu? Por que o Flamengo perdeu? Eu tenho aí uma interrogação, não é? Perguntando, ó, por que o Flamengo perdeu? O Flamengo perdeu agora, não é? Para o Atlético Mineiro. 1-0 para o Atlético, gol contra do Flamengo. Então, por que o Flamengo perdeu?
Então você vê esse porquê aí. Ele está no início de uma interrogação, não é? Uma pergunta, olha aí, ó, por que o Flamengo perdeu? Então você vê que o porquê, no início de uma pergunta, que é o caso aí, ele é separado e sem acento. Entendeu? Ele é separado e sem acento, porque está no início de uma pergunta. Viu como é fácil? Na letra B, eu digo assim, o Flamengo perdeu por quê? O Flamengo perdeu por quê? Você vê a mesma interrogação. Só que o porquê aí está no final de uma pergunta. Então, o porquê no final de uma pergunta é separado e com acento. Viu aí? Então, no início de uma pergunta, porquê separado e sem acento. No final de uma pergunta, porquê separado e com acento. Olha aí o porquê aí na letra B. O Flamengo perdeu por quê? Esse porquê aí separado e com acento. Olha aí o acento circunflexo. Na letra C de casa, eu digo assim, eis o porquê da agressão. Eis o porquê da agressão. Esse porquê aí, ele é junto e com acento. Esse aí sim, junto e com acento. Coloque uma coisa em sua cabeça. Coloque uma coisa na sua cabeça. O porquê junto e com acento só será assim, junto e com acento, quando for um substantivo, que é o caso aí. Na letra C, eu digo assim, eis o porquê da agressão. Então, você vê que esse porquê aí, antes dele, vem um artigo referindo-se a ele, o porquê. Então eu transformei esse porquê em substantivo. Quando você acrescenta ao lado dele um artigo, um pronome. Então você diz o porquê, eis o porquê. Então eu substantivei a palavra porquê. Ela se transformou em substantivo por causa do artigo o porquê. Então, o porquê será junto e com acento apenas quando for substantivo. Você diz o porquê do problema. O porquê do problema. Coloquei um artigo antes de porquê. Transformei o porquê num substantivo. Então aí será junto e com acento. Eu digo, não conheço este porquê. Olha aí, este pronome, coloquei ao lado de porquê, transformei o porquê num substantivo. Então, porquê, como substantivo, é junto e com acento. Na revista, o erro, que vou mostrar depois. Então, aí está certo, na letra C. Eis o porquê da agressão. Porquê junto e com acento. Porque é substantivo. Apenas quando é substantivo, o porquê vem junto e com acento. Na letra D, eu digo assim, não sei por que Maria se defendeu, ou se ofendeu. Não sei por que Maria se ofendeu. Esse porquê aí, ele é separado e sem acento. Então veja, lá na letra A, o porquê aparece separado e sem acento no início de uma pergunta, não é? O porquê separado e sem acento. Ele aparece na letra A no início de uma pergunta. E aqui também na letra D, o porquê aparece separado e sem acento também. Nessa situação aqui, ó, quando diz assim, não sei por que Maria se ofendeu. Então eu estou dizendo, não sei a razão pela qual Maria se ofendeu. Não sei o motivo pelo qual Maria se ofendeu. Então, o porquê, quando puder ser substituído numa oração por motivo, razão, causa, motivo, razão, causa, quando ele puder ser substituído numa oração, no meio de uma oração, então esse porquê aí será separado e sem acento. Quando você puder substituí-lo por motivo,
causa, razão. Então veja aí na letra D, não sei por que Maria se ofendeu. Eu poderia dizer, não sei o motivo pelo qual Maria se ofendeu. Não sei a razão pela qual Maria se ofendeu. Não sei a causa pela qual Maria se ofendeu. Então, grave bem, porque separado e sem acento aparecem em duas ocasiões. Na primeira, quando inicia uma interrogação, uma pergunta, é a letra A. Vem logo no início da pergunta, separado e sem acento. E também é separado e sem acento quando vier no meio de uma oração, podendo ser substituído por o motivo, causa e a razão, que é o caso da letra D de dado. Não sei por que Maria se ofendeu. Não sei a razão pela qual Maria se ofendeu. Então esse porquê aí também é separado e sem acento. Entendeu? Só nessas duas ocasiões o porquê será separado e sem acento. Na letra E, eu digo, Maria não foi à festa porque adoeceu. Esse porquê aí, gente, ele é junto e sem acento. Porque aí, ó, ele é um conectivo aí causal. O porquê adoeceu. Veja aí duas orações, ó. Maria não foi à festa, primeira oração. A segunda, porque adoeceu. Então eu estou dizendo aí que a Maria adoeceu e que a doença foi a causa de ela não ter ido à festa. Maria não foi à festa porque ficou doente, porque adoeceu. Então esse porquê aí é um conectivo que traz causa, iniciando aí uma oração subordinada adverbial causal. Porque significa aí causa. A doença de Maria impediu que ela fosse à festa. A causa de ela não ter ido à festa foi a doença de Maria, a doença dela. Então você vê que esse porquê aí, ele é um conectivo que traz aí uma causa. E pode ser também uma explicação. Eu digo assim, choveu porque eu vi. Esse porquê aí já não é causa, é uma explicação. É um conectivo que traz uma explicação. Entendeu? Isso aí já é na oração, já nem temos outra oração, porque é nos períodos coordenados, né? Aqui é subordinação e existe a coordenação. Então, o porquê, junto e sem acento, quando é um conectivo causal ou explicativo. Eu digo assim, não fui ao cinema porque estava gripado. Pronto. Esse porquê aí é junto e sem acento. É junto e sem acento. Porque aí estou explicando, não é? O motivo aí de não... Estou indicando, estou mostrando a causa em razão da qual não fui aí ao cinema. Entendeu? Então o porquê será junto e sem preposição, e sem acento, porque junto e sem acento, quando traz aí uma relação de causa ou de explicação. Na letra F, agora na letra F, eu transcrevi para esta folha, na letra F, o erro da revista. Na revista está escrito assim, ó, em tempos de selfies, não há por que se preocupar. Não há por que se preocupar. Aí está na revista o erro aí, ó. Esse porquê aí está com acento circunflexo, junto. Então, o porquê junto com acento aí, só se for substantivo. E não é aí, ó. Veja bem, antes de porquê aí, você não tem um artigo, não. Você não tem um pronome, não. Veja aí, ó, não há por que se preocupar. Então esse porquê aí está errado. Aí é separado e sem acento. Porque o porquê junto e com acento, só se fosse aí um substantivo. O porquê, este porquê, aí sim,
Então aí está o erro da revista. Não há por que se preocupar. Você vê que esse porquê aí, eu estou dizendo, eu posso substituí-lo por um motivo, a causa, a razão. Ó, não há motivo, olha aí, ó, não há motivo pelo qual, olha aí, não há razão pela qual, olha aí, não há causa pela qual, viu aí? Então você vê que não há por que se preocupar. Esse porquê aí é o que eu escrevi abaixo, o correto, ó. Não há por que se preocupar. Deveria vir na revista assim, o porquê separado e sem acento. Não há por que se preocupar. Porque o porquê aí é separado e sem acento? Porque eu posso substituí-lo por um motivo. Não há motivo, olha aí, ó, não há motivo pelo qual, olha aí, me preocupar. Não há razão pela qual me preocupar, ou alguém se preocupar. Não há razão pela qual alguém possa aí se preocupar. Entendeu? Então você vê que o porquê, separado e sem acento, ele aparece em duas ocasiões. Na primeira, a letra A, quando ele inicia uma interrogação. Por que o Flamengo perdeu? No início de uma interrogação, o porquê é separado e sem acento. E também ele será separado e sem acento quando vier no meio de uma oração, desde que eu possa substituí-lo por um motivo pelo qual, a razão pela qual, entendeu? A causa pela qual, que é o exemplo aí que está na letra D. Não sei por que Maria se ofendeu, eu posso dizer não sei o motivo pelo qual Maria se ofendeu. Então aí o porquê é separado e sem acento. E também na letra F, o correto aí seria na revista assim, não há porquê aí separado e sem acento. Se preocupar, não há porquê se preocupar. Ou seja, não há motivo algum para se preocupar, não há motivo pelo qual alguém possa se preocupar com isso, entendeu? Muito obrigado.